E a partir da próxima quarta-feira passam a valer as tarifas que foram impostas ao Brasil pelo presidente Donald Trump. Para entender as consequências jurídicas do tarifaço e também as sanções aplicadas ao ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, a gente conversa agora com Andréa de Pintor, professora de Direito Constitucional da Universidade Cruzeiro do Sul. Andréa, bem-vinda, boa tarde, obrigada por participar aqui do Fast News. Boa tarde, Bia, é um prazer. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Agradeço o convite por trazer informações para poder esclarecer sobre essas duas situações. Como essa, contra o ministro Alexandre de Moraes e que podem se estender a outros ministros, trazem que tipo de imagem, para o Brasil e que tipo de consequências para ele e, quem sabe, aí maiores para outros ministros? Então, Bia, vamos lá. Eu acho importante trazer esclarecimento a todos que estão nos assistindo sobre a questão técnica. Tá? Então, assim, a primeira coisa está na nossa Constituição. A nossa Constituição diz que o nosso país é um país que segue um Estado democrático de direito, tem a nossa soberania. Então, nenhum país pode vir interferir no que o Brasil e os seus poderes, aqui falando do Poder Judiciário, que também consta na nossa Constituição, que o Poder Judiciário, o Poder Legislativo, o Poder Executivo atuam de maneiras independentes. Então, nenhum outro país estrangeiro pode interferir no funcionamento, na atuação desses poderes. Eu não enxergo, sinceramente, até aposto que agora o ministro Haddad, ele está voltando, não sabemos ainda, não está definido ainda uma data e a agenda no calendário, mas ele mesmo se posicionou de que ele pretende ir aos Estados Unidos para conversar lá com o secretário do Tesouro, para falar sobre a questão do tarifaço e também abriu margem para poder falar sobre essas questões, sobre as sanções aplicadas ao ministro Alexandre de Moraes. Os Estados Unidos, ele utilizou esta lei tão falada, agora tão polêmica, que deve ser aplicada, assim, unilateralmente pelos Estados Unidos, mas em situações específicas previstas na lei. E há aí uma polêmica se o presidente Donald Trump não está extrapolando, os limites, a função, a finalidade dessa lei ao utilizar, ao aplicar, neste caso, ao ministro Alexandre de Moraes. E na minha análise, Bia, e a todos que estão me assistindo, uma coisa é você não concordar com decisões tomadas pelo Poder Judiciário. Tá? Então, você pode trazer uma crítica. Outra coisa é você querer interferir nas decisões, você que é de outro país, você interferir na atuação do Poder Judiciário aqui do Brasil. Lembrando que consta também da nossa Constituição que o STF, ele é o grande guardião da nossa Constituição Federal. Então, como foi bem dito anteriormente a minha fala, na reportagem mostrada, os trabalhos continuarão. Então, novamente, pela minha análise, eu acredito que a melhor forma é o tribunal continuar com o andamento, deve-se prosseguir com o andamento do processo, do julgamento, atendendo os prazos, nem acelerando demais, porque dá a impressão de que não estão sendo observados os prazos, nem retardando demais, que parece que é uma coisa que também vai contra, sim seguindo o que está na lei, o devido processo legal. Como disse o ministro, por enquanto ele não aceitou o auxílio do governo no que diz respeito à assessoria da Procuradoria-Geral da República e da AGU, porque eu acredito que no primeiro momento vamos continuar com os trabalhos, com a função do Poder Judiciário, para o qual ele assumiu esse posicionamento, não somente ele, como os demais ministros que ali estão.
E devemos sempre lembrar que, novamente, esclarecendo pela técnica, Bia e a todos que estão nos assistindo, muitas vezes dá a impressão que a decisão é proferida pelo tribunal por um único ministro, né? Por um único julgador. E não, temos que lembrar que o STF, ele é um órgão colegiado. Então, são 11 ministros, né? 11 ministros e que vão analisar as provas que estão presentes neste processo e, a partir de então, irão proferir o seu julgamento, a sua decisão, de acordo com o devido processo legal, garantia também prevista na Constituição. Então, pela minha análise, eu acredito que realmente o ministro Alexandre de Moraes deve aguardar, né? Vamos aguardar, mesmo porque o cenário ainda está um pouco aberto, até mesmo repetindo pela saída, essa possibilidade de ida do ministro Haddad para conversar junto às autoridades competentes lá dos Estados Unidos. Perfeito. Olha, nós conversamos agora com Andréa De Pintor, professora de Direito Constitucional da Universidade Cruzeiro do Sul. Obrigada, Andréa, pela sua participação aqui no Fast News. Eu que agradeço, Bia, agradeço a todos.